Boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá bom? E aí a Heloísa e a Sandra que estão chegando. Queridas, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe todas duas grandemente também, tá bom? Olha, se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever-se que está em vermelho. Depois você vai no sininho, aperta no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito e escrita. Não precisa de fazer absolutamente mais nada, tá bom? Depois disso, gostaria muito que todos vocês, inclusive você, Luísa, você, Sandra, que está chegando no meu canal, tem uma mãozinha aí, não tem uma mãozinha assim? Então você vai lá e ó, clica nela. Clica nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha aí, que você apertando nessa mãozinha, você está mostrando para o canal, para o YouTube, que você está presente e que você está gostando do que eu trago aqui. Porque o que eu venho trazer aqui são palavras relevantes, são coisas boas, né? Coisas que vai fazer com que haja crescimento mental na gente, que a gente, além de ter um crescimento mental, aumente a nossa fé mediante a história que eu venho contando da Bíblia, que nada mais é aqui que uma história verídica, coisas que passaram, né, que houveram há séculos atrás. Então, o que eu venho trazer aqui não é nada que desabone a conduta de qualquer pessoa, tá bom? Então, sejam todos agraciados por Deus, que Deus possa derramar da bênção dele sobre cada um de nós, unção de vida, tá certo? A unção de vida que Deus nos traz. Sejam muito, muito bem-vindos. E no final, todos vocês não esqueçam de compartilhar. Não importa com quantas pessoas você venha compartilhar, mas compartilhe. Que seja uma, que seja duas, que seja 3, 10, 20, 15, quantas Deus colocar no seu coração. Mas compartilhe a palavra, porque é sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém. Muitas pessoas estão passando por N dificuldades, por N problemas, por turbulhões de coisas que perturbam até o raciocínio da pessoa. E quando nós passamos para essa pessoa uma palavra amiga, uma palavra de reflexão, essa pessoa vai buscar a saber por que eu estou desse jeito e vai querer melhorar. Vai querer refletir e falar assim, não, eu não posso ser como uma pessoa que não tem entendimento. Eu tenho que seguir em frente, raciocinar e viver o melhor que a vida tem para mim. Você entendeu? Então, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Sempre muito necessário o compartilhamento com um amigo, mesmo que você não conheça, mas que você sabe que aquela pessoa está passando por turbilhões de problemas, tá bom? Compartilhe. E mesmo que a pessoa não esteja passando por algum problema, você compartilha a si mesmo, você estará reforçando a fé dessa pessoa, dando força para aquela pessoa seguir no objetivo dela. Você entendeu? Porque cada um no seu objetivo, cada um naquilo que está buscando mediante a fé, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? Vamos lembrar aí um pedacinho, né? Então, Acabe, ele reina no 38º ano de Asa, né? Asa, então, perdeu a vez, aí entrou, então, Acabe, outro rei no local, né? Porque as coisas foram de geração em geração, e Acabe reinou por 22 anos, ele reinou por 22 anos em Jerusalém, lá na cidade de Samaria, né? Jerusalém não, em Israel, né? Na cidade, em Samaria, na cidade de Samaria, ele reinou lá naquele lugar. Então, eu vou ler aqui para relembrar. E aí,
fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Acabe era filho de Orim, que também foi um dos reis, né? Mais do que, aí diz aqui, que Acabe fez mais mal do que todos os outros que entraram, né? Foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel. Então, a filha de Ebal, rei dos Sidônios, e Acabe acabou casando-se com ela, né? Então, houve muitas coisas naqueles dias, né? E aí, aconteceu que, vou pegar aqui, chegar a Bíblia mais próximo um pouquinho. Então, aconteceu que Elias, que era um dos moradores também de lá de Gileade, foi até Acabe, ele foi enviado por Deus, né? Elias chegou naquela situação lá, Elias chegou num momento de muita corrupção, né? Então Elias, ele foi o profeta valente, ele foi um profeta muito valente, dentro da história lá de Israel, né? Ele chegou num momento que havia muitas corrupções espirituais, porque as pessoas, né, cultuavam outros deuses, né? Porque Jezabel, ela já vinha trazendo de lá, ela já cultuava outros deuses, eles criaram deuses de tudo que é forma, e isso causou muita ira a Deus, né? Então, naquela época da corrupção, a corrupção houve de todos os tipos, né? Houve todos os tipos. Houve corrupção espiritual, né? Que eles criavam outros deuses e cultuavam outros deuses. Houve corrupção, houve também muita malícia na vida sexual, era uma bagunça, né? Uma mistura, uma bagunça terrível. E outras coisas, né? Roubos, muitas coisas aconteceram. Então, Elias foi até Acabe para falar, lembrar ele das coisas que Deus tinha feito naquele local, lá em Israel, e que ninguém estava dando valor, todos estavam indo por caminhos errados, né? Eles estavam seguindo, a geração era de século em séculos, de geração em geração, quero dizer, eles iam seguindo os erros dos outros, em vez de fazer o que era certo. Então, na época da corrupção, sexual, moral, espiritual, havia tomado conta de Israel. Então, na época de Elias, né, a corrupção havia tomado conta daquele lugar. Quando Elias foi enviado para aquele lugar, né, Deus enviou ele, havia muitas coisas erradas, né? Então, vou ler como está dizendo. Elias é sustentado pelos corvos. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, Elias se afastou, foi para o deserto, conforme a ordem de Deus, foi para Querite, né, um lugar lá, e aí lá ele ficou. E não tinha nada. E aí Elias foi sustentado pelos corvos, né, pelos corvos que traziam para ele carne e pão. Como? Aí você diz, mas como assim? Coisa divina, coisa de Deus mesmo, porque tudo que é de Deus é assim, excepcional, né? Então, os corvos, que hoje nós chamamos de urubu, né, que são essas aves mais que comem carne, assim, de outros animais, esses corvos que levavam para Elias o alimento. Então, sustentou Elias durante o tempo que ele precisou ficar lá.
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta. Mandou que Elias fosse para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então Deus falou: Elias, é hora de você sair daqui e você ir para Sarepta. Vai para Sarepta, e que lá tem uma mulher que ela é viúva e ela vai te ajudar, vai te sustentar. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão em tua mão. Então ele pediu a ela pão e água. Porém, a viúva disse a ele assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu irmão, para o meu filho, quer dizer, e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Então Elias falou com ela: olha, você faz o bolo primeiro para mim, prepara tudo para mim, depois então você faz para você e seu filho. Mas se via ali que a mulher não tinha nada, né? Mas ela fez conforme a palavra de Deus. E ela sustentou, então, Elias naquele momento. Então, foi ordenada ali a uma mulher que sustentasse ao Elias, né? Então, Elias, para proteger Elias, Deus, então, enviou para fora daquela terra onde ele estava, lá de Queride, né? E a cidade de Sarepta ficava na costa mediterrânea, entre Tiró e Sidom. Então, era mais ou menos ali uns encontros, né, que tinha. E o encontro entre o profeta faminto e a viúva, deu-se a um milagre, porque ela tinha muita quantidade de coisas para que só dava para sustentar ela e o filho, ela não tinha nada, né? Ela disse, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Ela só tinha farinha e azeite. E ela precisava comer, ela e o filho dela, né? Então, houve as condições da viúva, né? Que mostra a pobreza dela, né? Mostra que ela era uma pessoa pobre, desamparada, não tinha ninguém que a ajudasse, a não ser Deus. E essa viúva tinha apenas um pouco de farinha e de azeite, além dos gravetos que ela precisava acender para cozinhar. Então, ela obedeceu sem questionar a ordem de Deus. Ela obedeceu sem qualquer questionamento. Lembra que eu falei sobre questionamento? Então, ela obedeceu sem questionar a ordem de Deus. Com isso, Deus a abençoou. Então, nós vemos que aqueles que estão vivendo circunstâncias de dificuldades, circunstâncias de tribulações, conforme eu falei no início da live, né? Que existem pessoas que estão passando por N problemas, né? Então, quando acontece isso, aqueles que estão vivendo esse tipo de coisas na vida também têm a oportunidade de ajudar a outras pessoas também, né? E de serem socorridos, porque mesmo com o pouco que ela tinha, ela socorreu aquele profeta, ela não deixou de dar o de comer, de sustentar aquele profeta, você entende? Então ela sustentou Elias. Então a viúva, Deus fez com que a viúva tivesse abundância de farinha e azeite na casa dela.
Quando ela olhou, de repente estava cheio, né? Então, Deus, ele proporciona conquistas para todos. Deus, ele proporciona, ele nos dá conquista de todos os modos. Pode ser material, espiritual, na saúde, na vida sentimental, em todas as áreas. Você entende? Deus, ele nos proporciona coisa, ele sempre nos dá alguma coisa, desde que você seja obediente à palavra. Você entende? Então, é necessário obedecer a palavra. Então, no versículo 18, ela diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim, olha o que ela diz, para trazeres a memória da minha iniquidade e matarás o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, então ele orou a Deus: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Então ele orou para Deus dar vida àquela criança da viúva, né? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. Então houve um milagre de Deus ali, porque houve uma obediência entre ambas as partes, tanto da viúva quanto do profeta, né? Então, Elias, aí as coisas ali foram acalmando, a mulher então disse para Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela viu, mediante a oração do Elias, do profeta Elias, que ele era um homem de Deus e que Deus o abençoara. Deus abençoa tanto a ele quanto a ela. Você entende? Porque houve ali obediência, não houve questionamento. Você entende? Não falou: por que eu tenho que dar se eu só tenho isso aqui é para mim e para o meu filho. Ela poderia ter feito isso, mas ela tinha um coração bom, um coração doce também. E ela preparou tudo, porque Deus a preparou para receber o profeta. E ela recebeu conforme as condições que ela tinha. Mas Deus não deixou faltar nada para ela. Então Deus não deixa faltar nada para aqueles que são obedientes à sua palavra, que não vive resmungando, reclamando. Você entende? Existem pessoas que vivem reclamando da vida. E se você olhar para trás, tem outras piores ainda. Você entende? Então nós precisamos não questionar, mas sim obedecer a palavra, tá bom? Então vamos lá no capítulo 18, onde diz que Elias apresenta-se diante de Acabe. Então sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Abadias, o mordomo, e Abadias temia muito ao Senhor. Era um mordomo que tinha temor a Deus, também era um homem de Deus. Então sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Abadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então aqueles profetas, aqueles homens de Deus, Abadias escondeu eles e foi sustentando eles. Então disse Acabe a Abadias: vai pela terra de todas as fontes de água, e a todos os rios pode ser que achemos erva, para que em vida conservamos os cavalos e as mulas e não percamos todos os animais. Então houve uma fome naquele local, não se tinha o que comer. Então eles foi sustentando conforme eles
podia. Então, nós reconhecemos quando um homem é de Deus, quando uma mulher é de Deus, é reconhecido. Porque, assim, muitas pessoas falam muito no nome de Deus, né? Muitas pessoas falam, eu sou de Deus, eu oro a Deus, e isso e aquilo, né? Mas, muitas das vezes, essa pessoa que diz que está orando a Deus, ela está errando, blasfemando, resmungando, reclamando, né? Então, se faz necessário que haja uma obediência na palavra de Deus, como diz aqui. O homem de Deus é humilde e tem um caráter íntegro e justo. Aquilo que eu já venho falando desde outras lives, né? Porque observa-se quando o homem é de Deus, quando uma mulher é de Deus. Por causa do bom caráter, do bom perfume, do coração dócil. Então, qualquer pessoa que olha sabe se aquela pessoa é uma pessoa justa, se é uma pessoa de Deus. Você entende? Então, foram acontecendo coisas e coisas, né, durante todo esse tempo. Então, Jezabel começa a ver que Elias começa a dar ensinamento, né, com objetivo de ensinar as pessoas, né. Então, começou a haver um confronto, né, porque Elias revelava a verdade de Deus, o verdadeiro Deus, e Jezebel, ela cultuava aquele Deus de Abal, né? Então ela cultuava um Deus que não era o Deus verdadeiro. Então começou a haver um duelo um duelo espiritual, né? Porque enquanto Elias falava a verdade de Deus para o povo, né? Para que o povo se voltasse para Deus, ela queria tirar o povo e levar para cultuar um outro Deus. Então, houve um duelo por muito tempo, devido a essa coisa ruim que Jezabel carregava com ela referente a Baal. Ela achava que todos deveriam cultuar aquele Deus, né? Ela queria levar o povo para aquele lugar, para cultuar a outro Deus. E Elias não, Elias falava a verdade e dizia quem era o Deus verdadeiro. Então, a história de Elias vem retratando as condições humanas que aconteceu na época e que ainda acontece, né? Até hoje existem falhas espirituais nas nossas vidas. Você entende? Existem falhas espirituais. Tem muitas pessoas que, ao invés de cultuar o Deus verdadeiro, elas cultuam outro Deus, né? Aprontam oferendas para outro Deus. Eu vejo há poucos dias colocaram aqui, né, próximo à minha casa aqui, um monte de oferenda oferecendo para, não sei, eu sei que botou lá, tinha umas velas vermelhas, um chapéu de palha, mais um monte de coisa lá, e uma galinha presa, farofa, ovo, sei lá, uns negócios lá, aqui na esquina da minha casa. E aí, se eu contar para vocês, vocês não acreditam. O rapaz, um rapaz daqui de perto, viu aquela galinha presa ali naquela negócio, aquela oferenda que fizeram e botaram ali na esquina, e foi lá e soltou a galinha correu aqui para minha casa, quis entrar dentro do meu quintal. Foi uma luta para me tirar aquela galinha daqui, mas consegui tirar. E aí, gente, nós fizemos uma oração, né? Eu e as pessoas aqui oramos, então, e
e ficou tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Que a fé, ela não pode ser uma fé emotiva, ela tem que ser uma fé racional, uma fé verdadeira, uma fé que a gente raciocine e pense assim, poxa, se eu fizer assim, assim, dá errado, né? Tem que raciocinar. Vamos supor, é igual quando a criança está caminhando em cima de uma mesa, vamos supor, uma criança pequena, ou uma mesinha, sei lá, alguma coisa, está caminhando em cima de um banco, né? E aí ela vai caminhando, ela não tem noção que ali ela tem que parar, porque ela não tem o raciocínio, a razão dela não mostra que ela tem que parar ali, ela vai e se deixar ela cai. Porque é uma criança, não tem raciocínio, ela ainda não trabalha com a razão. Mas nós que somos adultos, nós temos que trabalhar com a razão. Você entende? Então, nada de fé emotiva, porque a fé emotiva, ela nos leva para outras situações difíceis, situações que não vai nos ajudar em nada. Agora, a fé racional, ela vai nos levar para que a gente tome atitudes e atitudes certas, corretas, tá certo? Então, se você seguir a palavra de Deus e fizer o que é certo mediante a palavra de Deus, você não vai errar e Deus vai te proteger. Você entende? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, Jezabel ameaça Elias, né? E Elias, então, vai ao monte Horebe. Ele vai para o monte Horebe para orar a Deus. E aí a história conta assim. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então o que mostra aqui? Mostra que quem crê não se esconde. Quem crê não tem medo. Quem confia em Deus não tem medo. Fica calmo, sereno, você entende? Pode estar sofrendo o turbilhão que for, pode ter a tribulação que for, mas a pessoa está ali calma, está tranquila. Você entende? Então, existem momentos que nós precisamos nos dobrar mais ainda para Deus e pedir a Ele força. Você entende? Porque é só Deus para nos dar força. Porque às vezes, tá certo que às vezes nós não somos perfeitos, né? Então nós nos enfraquecemos, às vezes nos enfraquecemos. E quando você sentir que tá vindo algum tipo de medo, tá se sentindo um pouco fraca, dobre o seu joelho e ore logo a Deus, para que Ele possa te fortalecer. Então, se você crer na palavra de Deus, você não vai ter medo de nada. Deus vai te sustentar, Ele vai tirar todo o medo, Ele vai fazer com que você fique em pé, não vai deixar você cair, você entende? Eu estou sendo bem sucinta assim, pulando muitas coisas, mas procurando fazer com que você entenda que quando nós cremos em Deus, tudo se faz bem.
Você entende? Então, Elias foi lá para o monte para se esconder. Olha o que Elias fez. Então, amanhã então eu vou falar para vocês sobre a guerra entre Acabe e o rei da Síria, tá bom? A palavra que eu vou deixar hoje é que não há circunstâncias que não possamos ser vencidos quando Deus está presente. Você entende? Não há circunstâncias que a gente não possa vencer quando Deus está presente na vida da gente. Porque Deus, Ele é onipotente, Ele tem a força. Onisciente, Ele está ciente de tudo. E onipresente. Quando Deus está presente na vida da gente, na vida de cada um, não há circunstância que possa te fazer perder. Você entende? Você se torna vencedor. Então, Deus, quando vier pensamentos ruins, você tem que pensar assim: Deus está comigo, porque Ele está presente. Deus é minha força, porque realmente Ele é a nossa força. Deus está vendo tudo. Aconteceu alguma coisa, você já pensa: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está vendo tudo. E eu tenho a confiança que o Senhor é a minha força. Eu vou suportar, eu vou aguentar. Você entende? E eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo. Então, os pensamentos têm que ser sempre positivos. Positivos, mas nunca